Bem-vindos ao videocast SME Enterprise, Prémio Europeu de Sustentabilidade para Pequenas e Médias Empresas. É uma iniciativa que promove modelos de negócio sustentáveis e dá visibilidade às pequenas e médias empresas que desenvolvem boas práticas na área da sustentabilidade. Os nossos convidados são Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, e Susana Maier, responsável de sustentabilidade da Tranquilidade. Neste videocast vamos falar de sustentabilidade, de capital natural, de proteção do ambiente e da biodiversidade, do impacto que as alterações climáticas estão a ter e vão continuar a ter em Portugal e no mundo, e do contributo do setor segurador nesta revolução em curso da sustentabilidade. Susana e Nuno, é um prazer estar aqui convosco. Nuno, começo por si, Nuno Lacasta. Há aqui um conceito intrinsecamente ligado à sustentabilidade, que é o conceito do capital social. O que eu lhe peço encarecidamente é que me ajude a trocar isto por miúdos. Capital social, capital natural é uma noção que se pode explicar da seguinte maneira. Se nós dermos cabo do rio que passa à nossa porta, nós vamos ter água, ou não vamos ter água, ou vamos ter água poluída. Nós sabemos que, por exemplo, os países onde a água não tem qualidade, as pessoas têm doenças, as pessoas não produzem bens nem serviços, a economia desses países normalmente não funciona. Ou seja, o capital natural é assim uma espécie de PIB das riquezas naturais e ambientais num país? É tipo as fundações da casa económica de um país. Sem elas, a casa económica simplesmente colapsaria. E no caso da economia portuguesa, isso é tanto mais verdade quanto nós, por exemplo, temos uma percentagem muito grande do nosso produto interno bruto que advém do turismo, e o turismo em Portugal é turismo de natureza, quer na praia, quer cada vez mais nas zonas interiores. Temos também indústrias importantes ao nível da mineração e bem feitas, bem extraídos estes materiais, há de facto a possibilidade de crescermos economicamente, criarmos bem-estar e obviamente de protegermos o ambiente e a natureza. Mas como é que se mede a riqueza do capital natural? Deve ser diferente da maneira como se mede a riqueza do PIB, por exemplo, não é? Do Produto Interno Bruto. Dê-me lá um exemplo concreto. Não, é obviamente diferente e, aliás, não está ainda muito bem montada esta medição do capital natural. Se pensarmos que num determinado ano o Produto Interno Bruto é, no fundo, a soma das transações económicas que vão ocorrendo, a soma aritmética destas mesmas transações. Ou seja, o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro. Claro. No capital natural, se fizéssemos a regra aplicada anualmente à medição do PIB, significaria que, cortando uma floresta, isto aparece como, entre aspas, rendimento no produto interno bruto. Pela madeira, por exemplo, não é? Pela madeira que é vendida. Pelos rendimentos da madeira. Ora, isso do ponto de vista natural significa que houve uma área que foi depreciada e que vai demorar 30, 40, 50 anos a voltar a ter... Ou seja, é uma perda. É uma perda. E, portanto, se nós, por exemplo, tivéssemos um horizonte temporal na contabilização da nossa riqueza anual, na nossa riqueza, melhor dizendo, tivéssemos um horizonte de 3, 4, 5, 6 anos, tínhamos com toda a probabilidade uma perspectiva diferente sobre a depreciação dos diferentes formas de capital, incluindo o natural. O problema aí depois também tem a ver com os ciclos económicos, não é? Um orçamento do Estado é uma coisa para um ano, às vezes o mesmo governo está 4 anos numa legislatura, não é? E o capital natural é por muito mais tempo, não é? Estende-se por muito mais tempo, a valorização estende-se por muito mais tempo. E o mercado de capitais é cada 4 meses. Pois. E, portanto, verdadeiramente temos que aqui repensar um pouco a forma como contabilizamos os bens naturais, a sua utilização, a sua valorização. O outro lado da moeda também é que temos que saber aproveitar cada vez mais a utilização dos espaços naturais. E, por exemplo, Portugal tem um potencial enorme em termos de visitação turística de zonas interiores e de zonas naturais, porque, sendo um país muito concentrado no litoral, tem enormes zonas por valorizar e por usufruir, e isso é uma área que temos toda a potencialidade para desenvolver nos próximos anos. Eu já lhe vou voltar a passar a palavra, até porque quero saber se de facto os parques naturais em Portugal são ou não um filão que podem vir a ser explorados com mais eficácia. Mas, Susana, diga-me uma coisa, a tranquilidade, aqui a propósito do capital natural, como é que os seguros preservam o capital natural? Isso é possível? E se é possível, de que forma é que isso se faz? Eu diria que os seguros contribuem de alguma forma para a preservação do capital natural
ou para a recuperação em algumas circunstâncias de sinistros. Faz-se de duas formas. Uma que tem que ver com a nossa própria operação, de tentarmos utilizar menos recursos e, portanto, é a nossa realidade, como é a realidade de muitas empresas, portanto, todo o fenómeno da digitização, da robotização de algumas operações, portanto, isso é algo que faz com que nós utilizemos menos recursos e, nesse aspecto, estamos a contribuir de alguma forma para a conservação do ambiente. Mas, de uma forma muito mais expressiva, o grande impacto das seguradoras tem que ver muito com o mercado de capitais e com a canalização que fazem dos investimentos, porque as seguradoras são das principais investidoras do mundo e, portanto, na forma como avaliam os riscos e começam-se a avaliar os riscos não tendo em consideração apenas fatores económicos, mas também os impactos económicos destes fatores ambientais, sociais ou de governação e, portanto, tudo o que está relacionado com os 17 ODS e, nesse aspecto, portanto, nós colocamos o capital e também somos avaliados em função dessas colocações. Um investimento no verde. No ambiente. Não apenas no ambiente, portanto, eu acho que é importante também frisarmos isso. Nós estamos muito focados no tema da transição climática e talvez seja o tema ambiental aquele que é mais premente por causa da sobrevivência da espécie e o tema da subida de temperatura, mas a sustentabilidade não é apenas ambiental e, portanto, fatores humanos e as seguradoras têm muita componente social também, não é? Claro. Portanto, fatores humanos também são... E os investidores à escala mundial estão cada vez mais sensíveis a investirem as suas poupanças justamente em alguns não projetos, investem em fundos que não tenham estas características, assim como nós não investimos enquanto seguradora. E, portanto, esse eu diria que é talvez a forma com que nós impactamos mais diretamente e de forma mais incisiva a economia. E depois há ainda toda a nossa cadeia de valor, em que, na realidade, nós protegemos riscos, entre os quais riscos que possam resultar de fenómenos naturais, como inundações, incêndios que advêm também das alterações climáticas, etc. E, portanto, nesse aspecto ajudamos na prevenção e na reposição, mas também em toda a nossa cadeia de valor ao trabalharmos com oficinas, peritos, portanto, toda a área de saúde, em que, na realidade, nós, ao avaliarmos os nossos fornecedores, tendo em consideração fatores de sustentabilidade e selecioná-los também dessa forma, fazemos com que eles próprios vão transformando os seus processos produtivos e isso não é algo que se faz de um momento para o outro, mas a prazo também traz benefícios para todos. Susana, diga uma coisa, na conversa telefónica que tivemos a preparar aqui esta nossa conversa alargada, disse-me que há fatores críticos para se alcançar o sucesso da sustentabilidade que neste momento ninguém está, de certa forma, habituado a medir. O aspecto das medições é crítico, seja na medição da riqueza, por exemplo, do capital natural, seja noutras variáveis? Sim, portanto, nós estamos agora no contexto de nova regulamentação europeia, na vertente da taxonomia e também portanto, da sustentabilidade financeira e, portanto, há um conjunto de novos KPIs que, em primeiro lugar, as grandes empresas são obrigadas a reportar no sentido de ser totalmente, de alguma forma, comparável no mesmo patamar as várias empresas que estão a operar. Isso é muito importante. Mas isso já está a ser assimilado pelas empresas? Ou... Eu diria que temos aqui vários níveis de maturidade ou de assimilação. Interiorização, não é? Eu diria que verdadeiramente assimilado, não sei se podemos dizer que está por alguém, porque este é um caminho em construção. Claro. As empresas maiores, por inerência das suas competências e dos seus conhecimentos e da própria legislação, porque são as que mais cedo têm de transitar e reportar estes dados, eu diria que são as que estão mais despertas e avançadas nessa matéria. Mas mesmo dentro daquilo que são as grandes empresas, há muita diversidade ao nível da literacia dos seus colaboradores. E esse é um papel, ou é algo que tem de acontecer também dentro das empresas, porque na realidade nós só conseguimos ser sustentáveis se todos, nos nossos empregos, na nossa vida pessoal, etc., tivermos comportamentos sustentáveis. E, portanto, há aqui todo um trabalho de literacia, em primeiro lugar, a ser realizado
dentro das próprias empresas e para o público em geral, que é fulcral. Os níveis de maturidade, portanto, temos esta realidade, temos uma realidade de empresas de média dimensão que se calhar já estão razoavelmente despertas, mas não sabem como é que Como se calhar fazer. irão fazer, e estão um pouco mais atrasados, e depois se calhar temos um conjunto muito expressivo ou maioritário, infelizmente nesta fase, das pequenas empresas que ainda nem têm consciência do que isto é ou como é que têm de se comportar. Aí eu diria que as novas empresas têm uma vantagem face às que já estão instaladas, é que uma nova empresa pode nascer já com uma matriz sustentável, e isso nas novas gerações é bastante evidente. E pode ser muito mais fácil. Nuno, agora vamos aqui à sustentabilidade propriamente dita. Há 3 eixos fundamentais das metas estipuladas pelo Governo em termos de sustentabilidade, que é a neutralidade das emissões de carbono até 2050, a gestão dos resíduos e a gestão da água. Ajude-me a detalhar os objetivos essenciais do Governo nestes 3 eixos, por favor. Eu juntaria um quarto que tem justamente a ver com a conservação da natureza e biodiversidade. Mas no que diz respeito à neutralidade climática, o desafio é simplesmente o seguinte: é reduzir as emissões nacionais de gases poluentes de 6 para 1 até 2050. Nunca Isso foi é uma feito meta assim. alcançável? É uma meta alcançável, porque a trajetória que estamos a ver em Portugal em termos, por exemplo, de geração de eletricidade renovável, dá-nos essa confiança. Mas é uma meta ambiciosa ao mesmo tempo. E é preciso talvez explicar... Mas isso também é bom, não é? Não, com certeza. Desde que não seja inalcançável, não é? Não há nenhuma mente humana, não há nenhuma sociedade que perdure sem ambição. Mas esta meta, de 7 para 1, esta redução, significa ainda assim que vamos emitir, no caso, 10 milhões de toneladas em 2050, que têm que ser compensadas com a captura de carbono na floresta. E por isso temos que combater os fogos florestais como nunca o fizemos, e com também um sentido de sinergia entre combater fogos florestais e sermos neutros em carbono. Note uma coisa muito importante: ser neutro em carbono significa, por um lado, que estamos a fazer a nossa cota-parte como país em termos de combater a crise climática, mas ao mesmo tempo a crescer a economia portuguesa. E começamos a perceber esta dimensão de económica e ao mesmo tempo de ambiental, é muito, muito importante para mentalizar e para galvanizar as pessoas. O segundo grande desafio tem a ver, como referia, com o tema dos resíduos. A sociedade portuguesa teve uma geração há cerca de 15, 20 anos muito positiva em termos de combater a geração de resíduos, que foi fechar as lixeiras, criar os aterros sanitários e depois também ir-se começando a separar os resíduos em casa. Mas a verdade é que na última década, de alguma forma, ficámos complacentes. Mas e hoje já ninguém quer aterros. É isso? Estagnamos. Okay. E hoje já ninguém quer aterros. Já ninguém vai permitir abrir aterros. E mais, e temos que isso reduzir... é logo motivo de reportagem, não é? E temos que reduzir 51% de resíduos que ainda vão parar a aterro, temos que reduzir para 10% nesta década. Portanto, temos que separar cada vez mais, temos que separar na nossa casa, como faziam os nossos avós, os chamados biorresíduos, porque se nós separarmos a parte biológica, a parte orgânica do lixo, o que sobra está descontaminado. O lixo que sobra está descontaminado. E pode deixar de ser um lixo, um resíduo, e passar a ser uma matéria-prima para outra. Como o plástico, por exemplo. Como não é? o plástico. O terceiro grande desafio... Mas essa meta dos resíduos não é tão ou mais ambiciosa como a do carbono? É comparável. Okay. E diria mesmo que precisamos de incutir na sociedade portuguesa o sentido de urgência na gestão de resíduos que já começamos a ter no combate à crise climática. O terceiro grande desafio, que é um bocadinho transversal também, é o da água. Portugal é um país, embora muito diferente do norte para sul, mas é um país com escassez hídrica. Claro. 25% da água que temos disponível provém de Espanha, país vizinho, país amigo, com quem é absolutamente crucial continuar a agir com muita cabeça a água. E mas que também tem problemas, água, alguns não é? deles muito maiores que os nossos, e precisamos, por essa razão, de criar mais autonomia na gestão da água e na disponibilidade da água no nosso país, mas também utilizar a água com mais racionalidade. Não desperdiçar tanta água, por exemplo, naquele último troço, na chamada baixa, entre a canalização da nossa rua e as nossas casas, cerca de 30% é desperdiçada, e em alguns setores... Quando não é mais. Não é? Quando não é mais, e em alguns setores agrícolas também são taxas de desperdício muito, muito grandes. Se passarmos a reutilizar água, obviamente estamos a poupar um recurso vital para os próximos anos. As empresas estão viradas para a sustentabilidade? Não. Eu, aliás, complementando aquilo que foi dito anteriormente, diria que
obviamente as multinacionais cá instaladas, ou as portuguesas que são multinacionais, as grandes empresas, genericamente estão preparadas. As médias empresas e as pequenas empresas, se forem exportadoras, estão cada vez mais preparadas. Porquê? Porque têm exposição a mercados que exigem, Claro. para poder comprar, já níveis de sustentabilidade bastante ambiciosos. As médias e pequenas empresas focadas apenas no mercado nacional têm mais dificuldade. E, sobretudo, nas pequeninas empresas, temos que ainda ser capazes de criar produtos que permitam contabilizar emissões, reduzir emissões, poupar água, que possam ser pagáveis por pequenas empresas com volume de negócio anual muito, muito, muito baixo. E não estamos aí nesse momento. Estamos a preparar em vários países, não só cá, mas ainda não estamos na oferta de produtos de aconselhamento e mesmo tecnológicos que sejam, de facto, muito mais fáceis de utilizar pelas pequenas empresas. Susana Meira, aqui deixe-me socorrer-me aqui da sua experiência na tranquilidade. As empresas, de uma regra geral, já vimos que têm mais ou menos a mesma opinião, não é, em relação ao estado de maturação das empresas no que diz respeito à sustentabilidade. Mas agora, de uma forma mais geral, as empresas vão conseguir, a maior parte das empresas vai conseguir alcançar estas metas propostas pelo Governo, ou é preciso mudar o chip? Acho que inevitavelmente é preciso mudar o chip. Mas de facto todos no fundo nos temos de comprometer nisto como um desígnio nacional e de humanidade. Portanto, estas metas que estão a ser impostas, elas acabam por fazer um cascading desde aquilo que são as decisões e os objetivos da União Europeia, depois para dos diversos países e dos governos dos diversos países, para as empresas e para as pessoas. Portanto, estes compromissos que o Nuno estava a referir existem e nós temos de entender a urgência, como aqui foi dito, em alcançá-los. E há muita coisa que efetivamente depende de cada um de nós nas nossas várias esferas. Portanto, eu acho que é muito desafiante e aqui o sentido de urgência é também crítico. Mas qual é que é a essência desta mudança de chip? O que é mesmo preciso fazer? As empresas têm que meter na sua cabeça, entre aspas, que não basta reciclar? Eu diria, que é mesmo preciso reduzir, sim, reduzir? Sim, há aqui um tema muito importante que é o tema, de facto, da redução. Ou seja, o que nós temos de fazer é produzirmos com a utilização de menos recursos. Portanto, o facto de eu eventualmente comprar créditos de carbono a outra entidade, isso não é solução. Isso é a maneira antiga. Isso é a maneira antiga de exportar para outro o problema. Mas os países desenvolvidos fazem muito em relação aos países em desenvolvimento. Não é? Sim, mas na realidade o problema é de todos, porque claro, é o planeta que está em causa e não aqui apenas o nosso cantinho. Portanto, o que é que eu acho que é preciso fazer? Para já todo um programa de literacia, e isto primeiro estranha-se, depois entranha-se, e acho que as pessoas, quando começam a pensar de facto emocionalmente nestes temas e entender que há aqui um caminho para o futuro, começam em primeiro lugar a questionar-se. Nós temos, em termos de consumidores, temos aquilo que já consideramos os consumidores responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade, os aspirantes a responsáveis e os desinteressados. Dos estudos que nós temos, os responsáveis já são 7% e os aspirantes são 37%. Temos uma larga maioria de 55% sensivelmente que não estão nem para entidades, não é? Exatamente. E o que é que a tranquilidade faz para puxar esses não interessados para o lado? Em primeiro lugar, e no que respeita à parte das empresas, temos iniciativas como esta do SME Enterprise, que é o Prémio Europeu de Sustentabilidade, que no contexto daquilo que é a nossa forte exposição e pelo facto de sermos uma das seguradoras mais relevantes do mercado, temos capacidade de chegar e também junto com os nossos parceiros de negócios, agentes, toda a nossa estrutura de distribuição, aqui o apoio de alguns parceiros, no fundo passar a importância deste tipo de iniciativas, premiar e reconhecer as empresas que já têm estas preocupações e, portanto, isto de alguma forma... A tranquilidade está neste prémio, de certa forma, para ser um agente ativo de mudança. Também, claro, claramente. Portanto, esse é um compromisso do Grupo General e da Tranquilidade em Portugal.
exatamente contribuirmos também para a discussão, para que as empresas sintam que há aqui um reconhecimento e este é um tema do dia, conheçam as melhores práticas e entendam que é possível, porque muitas vezes fala-se na sustentabilidade e pensa-se só na componente ambiental se calhar de energia verde, mas há muitas coisas que indiretamente também contribuem. Portanto, quando nós falamos de sustentabilidade, falamos muito de inovação e estamos aqui a falar de inovação ao nível tecnológico, dos processos, dos produtos, dos serviços, E das também de próprias governance, pessoas não é? De certa e de forma, governance. não é? O governance é fulcral, porque na prática é aquilo que nos dá um bocadinho Claro. as diretrizes de como é que podemos atuar. É a Constituição, não é? De certa forma, Sim. não é? Se é que eu posso usar esta explicação. Nuno, há atrasos no PRR que podem comprometer aqui as metas da sustentabilidade. São atrasos motivados por quê? E se são atrasos preocupantes, na sua opinião? Há várias razões que ajudam a explicar alguns dos desafios que estamos a enfrentar no PRR, não só em Portugal e um pouco por toda a Europa. Por um lado, eu diria que a estrutura do mercado de trabalho nos países da OCDE mudou nos últimos 3 a 4 anos. Foi tão recente quanto isto. Ou seja, nos últimos anos reformaram-se muitas pessoas, a chamada geração baby boomer do pós-guerra, que foi a geração com mais gente a nascer naquele período na história da humanidade. A geração seguinte, que é a minha, já somos menos 20 a 30%. É a nossa. Já ontem falámos, somos menos 20 a 30%. Os millennials são menos 20% do que esta, por sua vez. E os Z ainda menos. Isto é, neste momento há menos gente disponível para o mercado de trabalho e gente qualificada ainda menos. E, portanto, aqui é logo um tema em termos de engenharia, em termos de projeto, em termos de construção civil, em termos de monitorização, etc. Em segundo lugar, também há alguns desafios ao nível de tentar, num período de tempo relativamente curto, e por causa dos recursos que referi anteriormente, encaixar tudo aquilo. E, portanto, o esforço tem sido no sentido de, por exemplo, facilitar aprovações e procedimentos e licenciamentos, quando justificável. Tem sido, do ponto de vista de entidades públicas, de forçar a colaboração entre entidades públicas, que é um tema complexo, sem dúvida nenhuma. Um calvário, não é? É um tema a roçar um calvário, sem dúvida nenhuma, no sentido em que e não é só no Estado, que fique claro. A verdade é que a sociedade portuguesa é muitas vezes atomística, cada um virado para o seu lado, e temos que começar a perceber definitivamente, as novas gerações Mas já não o tem conseguem. esperança nas novas gerações. Eu não tenho dúvidas, aliás, disso. Eu noto imenso que as novas gerações têm um sentido de colaboração, muitas vezes por necessidade, é verdade, que não tinham as gerações anteriores. Isto quer dizer que, em vez, por exemplo, no Estado, de cada um tomar a sua decisão no momento em que lhe convém e em sequência, daí somando aritmeticamente os períodos de cada um de nós, temos que tomar decisões em paralelo e aí ganha-se meses, não anos. É um desafio grande, sem dúvida nenhuma, e estamos a enfrentá-lo com um sentido de prioridade. Os projetos PRR e os projetos de descarbonização na Agência Portuguesa do Ambiente são, de longe, a nossa prioridade. Quero aproveitar esta oportunidade para dar aqui uma dica, entre aspas, ao poder político, no sentido de eventualmente poderem ser tomadas medidas que permitam terei todo o gosto em transmitir. Ou tentar contornar. Já está o recado dado, já? Não, terei todo o gosto em transmitir ao Governo. Nós somos uma entidade do Estado que, evidentemente, depende do Governo de turno. Mas o Governo, neste momento, neste contexto, pode fazer alguma coisa para tentar dar aqui um abanão nisto, ou não? Não, aquilo que estava dizendo há pouco... Porque esses problemas que enumerou, de facto, são problemas que não são fáceis de resolver. Aqueles temas que eu há pouco referi como têm sido abordados pelo Governo, recentemente fez publicar na área do ambiente, por exemplo, fez publicar uma legislação sobre simplificação de licenciamentos na área do ambiente. O Simplex do Ambiente, não é? Se eu posso usar isto... Pode mesmo, assim, foi como ficou conhecido, e agora está na calha um Simplex do ordenamento do território. E, portanto, um conjunto de outras medidas de simplificação têm sido levadas a cabo. E, portanto, é por aqui que temos que... Isso ajuda, não é? Sem dúvida. Uhum. Vamos às alterações climáticas. Portugal é um dos países em maior risco, não é? Em matéria de alterações climáticas. Que impactos é que estão a ter as alterações climáticas no território e na preservação do tal capital natural em Portugal? E que medidas é que devem ser adotadas para mitigar os eventuais impactos negativos? Nuno? Portugal é um país particularmente vulnerável, como disse. O sul da Europa está em níveis de risco bastante altos. No nosso caso, temos a particularidade de estarmos, por um lado, expostos ao Oceano Atlântico,
E por outro lado, temos evidentemente temperaturas altas, que vão tender a subir, temos algum desafio de aridez no sudoeste e no noroeste do país. No caso, por exemplo, das regiões autónomas, já são regularmente fustigadas por tempestades tropicais de alta intensidade. Somos um país, por outro lado, também, como é sabido, propenso a fogos florestais. E temos taxas de erosão costeira, de redução da nossa costa, fruto da força do mar, da energia do mar, que também têm crescido ao longo das últimas décadas. São preocupantes. O que é que podemos fazer? Em primeiro lugar, temos que, lá está, meter na cabeça que temos que aprender a proteger, por exemplo, pessoas e bens no litoral. E a forma de o fazer é ordenar o território de forma a não ficar imediatamente exposto à inclemência do clima. É um desafio grande, porque a tradição do ordenamento do território em Portugal é de litoral, desordenamento. litoral. Claro. E temos que mudar aqui também de chip mais uma vez. Por outro lado, temos que redesenhar, lá está, só para dar este exemplo, as nossas terras, as nossas cidades. Isto é, as pessoas, à medida que a nossa população vai envelhecendo, as pessoas estão naturalmente com mais tempo disponível e em Portugal os nossos jardins são as nossas ruas, as nossas praças, são obviamente as nossas praias. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: a temperatura média no solo, nas ruas, tende a ser bem superior àquela que é a temperatura média do ar. E, portanto, temos que ter mais ensombramento nas cidades, temos que plantar mais árvores, expande-se. Temos que, por exemplo, desobstruir alguns rios que estão canalizados ao fim de 30 anos, 40, 50 anos. Temos que voltar a fazer com que os rios sejam naturais para fluir para o pleonasmo naturalmente, em vez de ser um cano onde a água passa e quando vem uma chuva rápida rebenta com aquele cano, como vimos, por exemplo, ainda no final deste ano. Enfim, muitos desafios que temos como sociedade passar a enfrentar. Está a ser feito ao nível, em primeiro lugar, dos municípios, é verdade, mas aqui vai-se levantar um desafio. Bem, é um desafio de seguros, obviamente. Já lá vou. Mas um desafio também de financiamento de todos estes investimentos que vão ser necessários e alguns dos quais, ao contrário do que passa na descarbonização, que tem um valor económico intrínseco que se paga a si próprio, nestas de redesenho de cidades e tudo mais, tipicamente é a fundo perdido. E aqui vamos ter um desafio de financiamento. Claro. Susana, o que é que o setor segurador pode fazer para ajudar a mitigar aqui os efeitos negativos das alterações climáticas? Efetivamente, este aspecto que aqui estavam a ser referidos são fulcrais, mas estão ligados com a esfera mais institucional de ordenação e de infraestruturas, que é crítica e que de facto só pode ser maioritariamente assegurada pelo Estado diretamente ou através de alguns programas que facilitem também aos privados fazê-lo. Mas há aqui também uma grande responsabilidade das seguradoras e, portanto, naquilo que é a gestão do que nós chamamos riscos catastróficos que estão crescentemente ligados a temas climáticos e, portanto, já tivemos aqui o tema das cheias, dos incêndios, da desertificação e que nos põe desafios de duas formas. Por um lado, estes riscos ocorrem de forma cada vez mais frequente e intensa, o que significa que a sua expressão faz com que, efetivamente, para que as coisas possam ser comportáveis, tem de haver aqui também um alinhamento entre o Estado, os privados e as seguradoras, porque será inviável que as seguradoras possam, se calhar, pagar tudo aquilo que podem ser, não é? exatamente, todos os danos que podem ocorrer. Portanto, as empresas têm, por um lado, adotar medidas de prevenção, precisamente na gestão destes riscos, segurarem-se e estarem dispostas também, às vezes, a fazer algum autosseguro. Para as seguradoras também há aqui todo um desafio de conhecimento destes riscos e de dados e de avaliação, também utilizando métodos modernos de geolocalização e outro tipo de dados e uma utilização muito grande também, se calhar, de inteligência artificial e outro tipo de soluções que nos permitem trabalhar estes volumes de dados. Portanto, acho que há aqui uma responsabilidade tripartida. Agora, as pessoas têm de estar dispostas a pagar mais e a forma de, se calhar, não pagarem tanto e gerirem os seus fluxos de tesouraria no caso das empresas, é também elas próprias fazerem um investimento na prevenção que faz com que, não é que estes eventos
nós não dominamos a natureza Claro. e, portanto, não os podemos impedir. Mas que, no caso de ocorrerem, eles tenham menos impactos negativos Claro. e, se ainda assim ocorrerem, nós consigamos rapidamente repor a operação no seu estado original. Nuno, muito Só- rapidamente. só um Já chegamos complemento. aqui ao fim do nosso. Só um do nosso complemento, tempo. meio minuto. Porque prevenir é remediar. Temos que definitivamente meter na cabeça que se vamos construir infraestruturas, edificações em zonas que vão inundar ou que vão ser galgadas pelo mar, a probabilidade a seguir temos que pagar, e normalmente é a sociedade e não cada um de nós, a reparação ou a reconstrução destas infraestruturas é muito, muito alta. Claro. E lá está aqui mais uma mudança cultural que certamente... É uma questão de bom senso, não é? Churchill dizia que, vou dizer em inglês, me permite, mas atribuída a Churchill a seguinte frase: "Common sense is the most undervalued currency." Não sei como é que traduz para português. Muito, não é preciso, seguramente. Muito rapidamente, Susana, uma mensagem final que queira passar. Portanto, acho que, face àquilo que nós aqui fomos partilhando e conversando todos, gostávamos de deixar um convite às empresas para se candidatarem ao SME Enterprise. As candidaturas estão abertas As até 31 de candidaturas estão maio. abertas até 31 de maio e, de facto, não só as empresas têm, de facto, aqui uma oferta da tranquilidade para os vencedores, que é em seguros naturalmente e em diagnósticos globais de prevenção e segurança, portanto, que também tem esta não é? componente, Claro. lá está, da proteção e aqui dos riscos ambientais, entre outros, mas também dá a possibilidade à empresa herói, aquela que mais distinguir, de se apresentar em Bruxelas e partilhar aquilo que são as melhores práticas portuguesas, Claro. porque é uma lógica também de partilha Até de porque melhores este prémio tem uma práticas. componente internacional. Exatamente, este prémio tem uma componente internacional, Corre em vários países mas a também. possibilidade de partilhar estas melhores práticas e dar-las a conhecer enquanto empresa e enquanto representante do nosso país, do que se faz melhor nos palcos internacionais. E, portanto, acho que isso é muito importante. É importantíssimo. Nuno, mensagem final. Esta ideia de partilhar boas práticas é crucial para acelerarmos a transição energética, a valorização do capital natural e, por isso, acarinhamos desde o princípio e participamos com muito gosto como parceiro no SME Enterprise. Acho que é uma ótima iniciativa. E com esta exposição internacional ainda mais apetecível fica. Claro, claro. Susana, Nuno, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste videocast SME Enterprise, Prémio Europeu de Sustentabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As candidaturas estão abertas até 31 de maio.